Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história fascinante e muitas vezes assustadora da crucificação. Preparem-se para uma jornada pelos tempos antigos, onde vamos desvendar os mistérios por trás dessa prática chocante, desde suas origens em sociedades antigas até seu uso pelos romanos e além. Preparem-se para descobrir histórias intrigantes, curiosidades surpreendentes e muito mais. Então vamos mergulhar de cabeça nesse assunto que vai deixar vocês de queixo caído. A crucificação era uma punição muito cruel e horrível usada antigamente para dissuadir as pessoas de cometerem crimes. Funcionava assim: a pessoa era amarrada ou pregada a uma cruz de madeira e deixada lá até morrer, o que era uma morte muito lenta e dolorosa. Os métodos de crucificação variavam, mas geralmente a pessoa ficava pendurada com os braços abertos em uma cruz. Às vezes, eram usados pregos ou cordas para prender a pessoa. Era uma punição tão terrível que até mesmo alguns romanos famosos a consideravam cruel e detestável. Muitas vezes, as vítimas eram deixadas nuas na cruz para aumentar sua humilhação. Para acelerar a morte, os torturadores quebravam as pernas da pessoa ou esmagavam com uma barra de ferro. Isso não apenas matava mais rápido, mas também assustava quem estava assistindo para que não cometessem crimes. Era uma forma horrível de punição que as pessoas temiam muito naquela época. Existiam diferentes formas de cruzes usadas na crucificação. Algumas vezes era apenas uma estaca vertical, chamada de crux simplex. Outras vezes, havia uma viga horizontal na parte superior, formando uma cruz em forma de T, crux comissa, ou uma cruz em forma de X ou Y. As descrições antigas mostram que as vítimas podiam ser crucificadas de diferentes maneiras, algumas com a cabeça para baixo, outras com os braços esticados na cruz. Quanto aos pregos, muitas vezes eles eram fixados nas mãos ou nos pulsos, mas uma teoria sugere que os pregos poderiam ter sido colocados logo acima do pulso, entre os ossos do antebraço. Um experimento mostrou que os pés pregados forneciam suporte suficiente para o corpo, então as mãos poderiam ter sido apenas amarradas. Alguns também sugerem que os pregos poderiam ter sido fixados em um ângulo, atravessando a palma e saindo pelo pulso. Alguns crucificados talvez tivessem um apoio para os pés ou um pequeno assento na frente da cruz para aliviar a pressão nos pulsos. Um exemplo arqueológico de crucificação foi encontrado em Israel, onde os calcanhares foram pregados na viga vertical. Este é o único exemplo conhecido de crucificação nos registros arqueológicos. Esses detalhes mostram o quão terrível era esse método de punição usado antigamente. A morte por crucificação podia demorar de horas a dias, dependendo de vários fatores. Causas possíveis de morte incluem ruptura cardíaca, falha cardíaca, asfixia, hipovolemia, perda excessiva de sangue, entre outras. Alguns teóricos sugerem que a asfixia era a causa mais comum de morte, devido ao esforço de sustentar o peso do corpo pelos braços esticados, o que dificultava a respiração. Outros acreditam que a dor intensa e a exposição prolongada também contribuíam para a morte. Há evidências de pessoas que sobreviveram à crucificação por um curto período de tempo. O historiador Joséfo relatou casos de pessoas que foram retiradas da cruz e sobreviveram. A única evidência arqueológica conhecida de uma crucificação é o caso de Jehu-Hanan, encontrado em Jerusalém. Seus restos mostram que ele foi pregado pelos calcanhares e que suas pernas foram quebradas para acelerar sua morte. Essa descoberta é importante porque poucos corpos crucificados foram preservados devido à prática de deixá-los apodrecer na cruz. Antes de Roma, a crucificação era usada por outras sociedades, como os persas, cartagineses e macedônios. Os gregos geralmente evitavam a crucificação, mas há relatos de exceções. Os romanos aprimoraram a crucificação, tornando-a uma forma cruel de punição. Era reservada para escravos, criminosos e inimigos do Estado, sendo uma morte pública e humilhante. Os condenados eram despidos, açoitados e obrigados a carregar parte da cruz até o local da execução. Na crucificação romana, os pulsos ou mãos eram pregados na travessa horizontal da cruz, enquanto os pés eram pregados à parte vertical. O condenado poderia levar dias para morrer, sendo muitas vezes acelerado por ação humana, como fraturar as pernas. A crucificação era uma forma de espetáculo, projetada para causar medo e servir de exemplo.
Os corpos dos crucificados eram deixados para decompor publicamente, sendo uma prática comum durante guerras e revoltas. Constantino, o primeiro imperador cristão, aboliu a crucificação no Império Romano em 337 d.C. devido à associação com a morte de Jesus Cristo. Na religião islâmica, a crucificação é mencionada no Corão como uma punição para traidores e criminosos. Ao longo da história islâmica, a crucificação foi usada como punição, especialmente para ladrões de estradas assassinos. A crucificação era uma forma brutal de punição usada por várias sociedades antigas, deixando um legado sombrio na história. Espero que tenham aproveitado essa viagem pela história da crucificação tanto quanto eu. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais conteúdo assim, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem todas as notificações. E não se esqueçam de deixar um comentário compartilhando suas opiniões, perguntas ou sugestões para futuros vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima aventura histórica!